E aí galera, beleza? Aqui é o Stefânio e hoje eu estou voltando aqui com mais uma aula sobre ASP.NET MVC e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Route Constraints. Então galera, numa aula anterior eu já falei um pouquinho sobre rotas, mas vamos dar uma relembrada aqui. Primeiramente, antes de continuar, no projeto aqui eu criei uma nova controller que chama testes. E ela tem aqui 4 actions que retornam um JSON só para a gente ver como que vai funcionar os exemplos aqui. Também, como a gente lembra aqui no ASP.NET MVC, todas as rotas são feitas a partir desse arquivo aqui, routeconfig. Eu vou abrir ele aqui. Então aqui basicamente quando você cria um projeto, ele vem com essa rota definida aqui. Ela pega aqui a controller e a action e seta um padrão para elas. Então, no nosso projeto aqui, o padrão de controller é home e a action é index. Então, se eu entrar no projeto e não digitar nada, ela vai abrir no home e na index. E se eu só mudar a controller aqui, digitar teste, ela vai entrar na teste barra index, por padrão, se eu não especificar nenhuma action. Mas vamos supor o seguinte, eu quero mudar esse padrão. Então, o que acontece? Eu quero que toda vez que eu entrar teste, minha action padrão vai ser a action menu, que é essa que eu declarei aqui. Então, eu criei uma nova rota para ela. Só que, a nível de exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou recortar essa rota aqui e vou passar ela aqui para baixo. Vamos dar um start aqui no projeto e vamos ver. Esse aqui é só um exemplo para a gente ver como que funciona. Isso aqui não vai dar certo. E a gente vai ver o porquê aqui. Então o projeto está carregando aqui. Já vou digitar aqui teste sem nada. Então o que ele entrou? Ele entrou aqui na minha teste barra index. Que eu criei aqui, ó, na index, ele vai retornar index, na menu ele retorna menu. Eu declarei a rota aqui, que quando eu entrar teste e não especificar action, o que vai acontecer? Ele tem que entrar na action menu por padrão. Mas o que acontece? Esse arquivo de rotas, como que ele funciona? As rotas funcionam como um casamento de padrão. Então o ASP.NET passa lendo aqui as rotas e a primeira que casa dentro do padrão que eu quero, ele entra. Então ele veio lendo aqui, pegou essa rota aqui definida, casou no padrão e ele entrou. Então como que eu tenho que fazer esse meu arquivo aqui? Eu tenho que colocar os casos mais específicos primeiros e os mais gerais por último. Porque se eu colocar o geral primeiro, ele sempre vai entrar no geral, como é um casamento de padrão. Então, se eu colocar os mais específicos primeiro, ele vai testar o específico. Se for, ele entra, se não, ele vai ir descendo até chegar nos gerais. Então, aqui vamos fazer mais um teste aqui. Agora eu vou... Então, carregou. Agora ele entrou no menu, certo? Então, se você estiver mexendo com suas rotas aí e tiver um problema parecido, é só você dar uma olhada nesse arquivo e procurar ver se você definiu primeiro as rotas mais específicas e as gerais você deixou por último, beleza? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre Route Constraints. Então, vamos pegar aqui a controller teste de exemplo. Vamos vir aqui nela. Tá vendo a minha action test aqui? Ela tem um padrão, ela tem um parâmetro que é um inteiro e chama ID. Então, se eu vier aqui, essa minha action, ela vai aceitar o parâmetro 1, vai aceitar o parâmetro 2000, ela vai aceitar um parâmetro inteiro. Mas ela também vai aceitar string. Por quê? Porque eu não defini. Eu não defini que essa rota tem alguma restrição de entrada para o parâmetro. Então, dependendo do sistema que a gente está fazendo e do tipo de parâmetro
que a gente está esperando, deixar esse aberto pode ser bem perigoso. É, ele pode dar uma página de erro não esperada, que dá uma informação a mais para o usuário. Ele pode possibilitar algum ataque e o cara entrar alguma informação via URL que você não está esperando e não ser tratado isso. Então, para tratar essa parte, o que a gente faz? A gente define uma constraint, uma restrição. Ou seja, se quando o ASP.NET estiver lendo a rota, ele pega o parâmetro e o parâmetro não encaixa nessa restrição, ele não entra nessa rota, ele pula e vai passando para a próxima. Então já vou vir aqui no meu arquivo. Então vamos rodar aqui primeiro para a gente ver como que funciona. Entrando com um parâmetro que seja um inteiro e um parâmetro que seja qualquer coisa. Então vou entrar aqui com um parâmetro que seja um inteiro. Ele carregou, ele entrou certinho lá na minha action e deu o resultado. Mas vamos entrar aqui com uma string. Olha lá, ele dá uma mensagem de erro, falando que eu tenho uma entrada nula para o parâmetro ID. É nesse caso que ele não conseguiu entrar dentro da minha action. O que é menos mal, né? Mas vamos supor uma situação que você está recebendo uma string e essa string ela tem que ser um formato. E alguém entra um formato que você não está esperando. Isso pode causar um problema interno do seu código, alguma coisa não esperada, o que é uma situação muito pior, né? Então vamos fechar aqui. Então, vou vir aqui no meu arquivo de rotas aqui. Vou descomentar aqui. Vou comentar esses dois aqui, só para a gente ficar por dentro dessa teste aqui e trabalhar em cima dela, para sempre cair nela, né? Então, o que eu fiz aqui? Fiz tudo normal aqui, igual o padrão dos outros lá. Eu defini um novo atributo aqui que chama constraints. Eu estou falando que esse ID, nesse caso essa restrição minha, isso aqui é uma expressão regular. Essa expressão regular, ela está dizendo que esse ID ele tem que ser um número. Então vamos rodar esse projeto aqui. Então aqui ele deu um erro porque eu apaguei a minha rota lá padrão lá só para a gente poder testar aqui. Vou entrar aqui teste, barra 1. Ele caiu lá na action e processou, me deu o retorno que eu estava esperando. Agora eu vou entrar uma string aqui. Ela tá vendo, ele me deu um erro que não foi encontrada essa parte que eu estou procurando. Ou seja, apesar de eu ter entrado com o caminho certinho, como eu defini uma restrição para o meu parâmetro aqui, que ele tem que ser sempre um ID, o ASP.NET vai passar lendo essa rota, meu arquivo de rotas, vai entrar dentro dessa rota, vai ver que não casa o parâmetro aqui e vai pular para o próximo. Como aqui eu não tenho um próximo, ele deu um erro. Mas, pelo menos eu consegui proteger minha rota aqui de algo que eu não estava esperando. E como aqui, nessas restrições aqui, a gente pode entrar com qualquer expressão regular, a gente não precisa ficar só preso a, por exemplo, um número. No caso aqui, a de cima, eu também criei outra rota aqui, que ela vai cair aqui na minha action ação. Eu estou definindo aqui, dentro das minhas restrições aqui, que a ação, o parâmetro ação, ele tem que ser create, update ou delete. Então vamos testar isso aqui também. Teste barra ação
/create. Então ele entrou aqui dentro da action. Vou colocar delete. Vou colocar update. Agora eu vou entrar qualquer coisa que eu não estava esperando lá. Ele não conseguiu achar essa página. Então, ou seja, se você quiser tratar todas as restrições nas suas rotas, é desse jeito aqui que você faz. E você não precisa ficar preso a somente um número, uma string. Como essa restrição ela pode ser uma expressão regular, você pode montar a expressão regular do jeito que você quiser, um e-mail, uma data, de qualquer coisa. E desse jeito também você protege suas actions de parâmetros que você não está esperando, que você não consegue tratar. No caso, o programa ali ele está dando algumas páginas de erro feias assim, mas na próxima aula a gente vai aprender a tratar como que a gente pega esses erros e manda para uma página não encontrada, ou manda para a nossa página home, caso não achou. Mas o tratamento de restrições aqui dos parâmetros do URL é bem simples. É só você adicionar mais um atributo que chama constraints e definir o que ele deve ser. No caso aqui, se a gente tivesse mais um sub-id, a gente poderia tratar ele também, né? No caso, sei lá, esse sub-id não necessariamente pudesse ser um inteiro, por exemplo, esse sub-id pudesse ser uma ação, por exemplo. Eu estou querendo criar, dar update, deletar ou ler o ID que eu estou passando aqui, por exemplo. Entendeu? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Como eu disse na próxima aula, a gente vai ver sobre Custom Error Pages. Que a gente vai aprender a tratar aquelas mensagens de erro que dá, aquela página amarela, aquela mensagem de Page Not Found. A gente vai aprender a tratar isso e redirecionar para uma página de erro, para a nossa página principal. Então eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo aí, deixa seu curtir aí, comenta aí, pode dar sugestão de aula, de tema aí pra gente abordar. E semana que vem tem mais. Um abraço aí, pessoal.